Fala galera, Olho no Lance na área, meu nome é Paulo Mota e na semana passada trouxe aqui um vídeo contando um pouco da história do Coutinho, ídolo eterno e parceiro de ataque do Rei Pelé. Nessa semana, dando sequência à série sobre ídolos históricos do futebol, vamos falar sobre Nilton Santos. Nilton dos Santos, conhecido no futebol como Nilton Santos, nasceu no Rio de Janeiro em 15 de maio de 1925 e construiu uma belíssima carreira como jogador de futebol que o colocou no patamar de um dos, se não o melhor lateral esquerdo da história. Ao longo dos seus 16 anos como jogador, vestiu apenas duas camisas, a do Botafogo e a da seleção brasileira. E não foi gigante apenas pelaquilo que conquistou, mas pela sua incrível capacidade técnica e por ter praticamente reinventado a posição de lateral. Até então, laterais eram vistos apenas como zagueiros que marcavam pelos lados do campo, até porque os times normalmente jogavam com 4 ou até 5 atacantes, então era preciso você preencher bem a sua defesa e era raro você ver um jogador de defesa, um lateral ou um zagueiro cruzando a linha do meio campo para frente. Nilton Santos foi quem mudou isso e foi o primeiro a ver o lateral como uma boa alternativa ofensiva para dar mais opções de ataque para o time jogando pelas beiradas. Nilton Santos não teve formação como jogador, para ele a base nunca existiu, ele era apenas um homem que estava servindo o exército brasileiro e foi parar de paraquedas no Botafogo quando tinha 23 anos de idade já. Iniciou sua carreira no futebol então em 1948 e só 2 anos depois, em 1950, já representava a seleção brasileira na primeira Copa que foi disputada aqui no nosso país. Teve a oportunidade de ver o Maracanaço direto do banco de reservas. Em 1954 esteve também com a seleção brasileira na Copa que foi disputada na Suíça e fez parte da campanha de quartas de final naquele ano. Em 1958, já com 33 anos de vida, foi titular em todos os 6 jogos da Copa do Mundo da Suécia e foi peça fundamental no primeiro título conquistado pelo nosso país. Além da titularidade nos 6 jogos, ele marcou ainda um gol na estreia na vitória por 3-0 sobre a Áustria. Em 1962, agora já com 37 anos, foi para mais uma Copa com o Brasil disputada no Chile e conquistou ali o bicampeonato mundial. Aquele ano marcou também a despedida dele das Copas do Mundo e da seleção brasileira como um todo. Pelo Botafogo jogou ainda por mais 2 anos, se aposentando em 1964, quando já tinha 39 anos. Teve uma carreira até bem longa para a época, né? Era raro você ver jogadores chegarem aos 39 anos naquela época. Vale lembrar que no vídeo da semana passada eu falei que o Coutinho tinha começado a entrar na fase final de sua carreira com apenas 24 anos, extremamente jovem. Já Nilton Santos conseguiu jogar até os 39. Vale lembrar também que ele começou a carreira mais tarde, quando já tinha 23, enquanto o Coutinho, que se aposentou cedo, por exemplo, começou a jogar no profissional do Santos quando tinha apenas 15 anos. Pelo Botafogo fez parte da geração mais forte da história do clube, mesmo sem conseguir ganhar nenhum brasileiro, né? Era sempre um dos 2 ou 3 melhores times do Brasil, mas deu um pouco de azar de jogar na mesma época do Santos de Pelé. Ainda assim ganhou 2 vezes a Taça Roberto Gomes Pedrosa, que era mais ou menos o que é a Taça Rio-São Paulo, um torneio disputado apenas por times cariocas e paulistas. Além disso, ganhou 4 vezes do Campeonato Carioca, sendo 2 vezes em sequências, em 62 e 63, já na fase final de sua carreira. O talento e a devoção ao Botafogo era tamanha que o jogador entrou para a galeria de ídolos históricos do clube. Tanto que hoje o atual estádio do Botafogo leva o nome de Nilton Santos. Como disse no início do vídeo, muitos o consideram o maior lateral esquerdo da história do futebol, o que é um pouco difícil de assimilar para a gente que é mais jovem, que praticamente ninguém que está vendo esse vídeo viu ele jogar, um jogador que teve seu auge ali na década de 50, mas aqueles poucos que viram ele jogar ou as pessoas que conseguem acompanhar mais o que foi a carreira do Nilton Santos conseguem afirmar sim que ele foi o melhor lateral esquerdo da história, e uma coisa que não se pode negar é que ele revolucionou sim a posição de lateral. Hoje muitos times usam o lateral mais como uma válvula ofensiva do que defensiva e foi ele quem começou isso. Ele foi o primeiro a ousar ser um lateral ofensivo em toda a história do esporte. Pode realmente não entrar na seleção de todos os tempos do futebol, mas merece sim uma menção honrosa. Quando você for passar ali na lista e for falar da lateral esquerda, você pode até não escolher ele, mas tem que mencionar como um dos candidatos, porque foi realmente um jogador importantíssimo, não só para a história do Botafogo, não só para a história da seleção brasileira, afinal esteve nos 2 primeiros títulos da seleção, mas para a história do esporte em si. Um jogador que consegue mudar toda uma posição é algo excepcional, é algo que a gente vê, por exemplo,
A gente fala que o Messi revolucionou um pouco o esporte, o Guardiola revolucionou um pouco o esporte. Bem, lá no passado, o Newton Santos conseguiu revolucionar o esporte de uma forma que nunca antes tinha sido imaginada. E então, esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, peço agora para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar o vídeo com todos os amigos. Ajudar a Oi no Lance a crescer. Para você é algo que não custa nada, para mim me ajuda demais. Então deixa aí o seu like, deixa a sua inscrição, compartilha mesmo com os amigos. E não esquece de comentar qual outro ídolo histórico você quer que eu traga aqui na próxima semana. Já falamos de Coutinho, já falamos agora de Newton Santos. Existem 1 milhão de jogadores aí pra gente falar. Pode ser brasileiro, pode ser de fora do país. Se foi um jogador que foi realmente significante para a história do esporte, pode comentar aí que eu vou estar trazendo um pouco da história dele, beleza? Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.